noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a Igreja na formação e desenvolvimento da arte em Portugal. Para tanto, nós vamos ler a introdução da obra A Virgem na Arte Nacional, de Correia de Campos, do Instituto Português de Arqueologia, História e Linguística e Etnografia, Essa obra foi lançada em 1956. Ela faz um apanhado, um histórico, né, das imagens de Nossa Senhora ao longo da história portuguesa. E esse capítulo aqui, a questão das imagens é sempre uma questão muito complicada, não é? Dentro da igreja, porque a igreja é acusada de prática pagã, não é? O culto às imagens. Bem, essa introdução, a introdução dessa obra é interessante, porque ele dá exatamente essa ideia de como surgiu a ação da igreja na formação e no desenvolvimento da arte, né? Então, vou iniciar aqui a leitura. Os primeiros cristãos eram adversos às representações dos temas religiosos. Uma espessa e intransponível muralha era necessário erguer entre o decrépito mundo pagão, que se comprazia no culto das formas e na idolatria, e a verdade luminosa do cristianismo, toda de ordem espiritual e superior. Bem, isso é o que o autor coloca. Não necessariamente eu concordo com ele sobre essa forma de ver o paganismo. Não necessariamente não, eu não concordo com ele sobre essa forma de ver o paganismo. No sentido de elevar espiritualmente as multidões, já Clemente de Alexandria, falecido em 240, Tertuliano da mesma época, Eusébio de Cesareia e muitos outros doutrinavam as massas, insurgindo-se contra a existência de pinturas, representando a figura humana ou animais nos recintos onde se realizavam os sacros mistérios. Cá na península, no ano longínquo de 306, em Elvira, cidade desaparecida, realizou-se um concílio, reafirmando a doutrina e só permitindo que os recintos sagrados pudessem ser ornamentados com ramagens simples, sem figurações de pessoas ou animais. Veja que essa é exatamente a condição da igreja no início, é exatamente a ideia que os protestantes têm, não é? Sem imagem, tá? Contra este doutrinarismo formal, reagiu sempre a massa geral dos crentes, que sem forças para se poder alar até o espiritualismo transcendente, sentia a necessidade da existência do culto externo acentuado, para assim mais facilmente poder subir a esse estado místico superior. Não houve remédio senão condescender com o espírito público. Mas a igreja, como mãe carinhosa, velando pela saúde moral de todos os seus filhos, traz-nos sempre à memória o doutrinarismo revelador dos mais eminentes doutores da igreja, que em unanimidade admirável proclamam: não é diante da matéria que nos prostramos, mas para sermos arrebatados em espírito até a causa, por meio deste sinal visível. Como a liberdade de culto outorgada à igreja pelo Edito de Milão, em 313, começaram a erguer-se à franca luz do sol os primeiros edifícios, onde publicamente se realizavam os atos religiosos coletivos. Convertido Constantino à nova fé, houve de alguma forma necessidade de esquecer doutrinarismos tão rígidos, conformando-se um pouco com o espírito público que exigia, na representação material dos temas religiosos,
se honrasse nos templos, engrandecidos com todas as riquezas da terra e da arte, a presença do Deus verdadeiro. E embora no exterior as basílicas constantinianas mantivessem sobriedade de linhas arquitetônicas, no interior as esculturas e as riquezas de ornamentação desabrochavam em florações surpreendentes. Veja que coisa curiosa. Então, nós temos um cristianismo que no início condena as imagens, né? Depois, através de concílios, ele vai permitindo o uso de imagens, né? E até as igrejas se tornarem verdadeiros museus. Evidentemente que a imagem não é meramente uma pintura, é preciso entender o que é a imagem sacra. Depois do Concílio Vaticano II, algumas reformas que a igreja vem fazendo, sobretudo no que diz respeito ao uso de imagens, nós podemos observar que as igrejas modernas, por exemplo, elas também não têm imagens mais. Elas estão com linhas retas, padrões retos, seguindo uma arquitetura absolutamente, digamos, clean, modernista, e desprovida completamente de qualquer tipo de imagem. Qualquer tipo. Nesse aspecto, elas não têm se diferenciado dos templos protestantes. É diferente, por exemplo, do mundo muçulmano, que também não admite imagem, representação humana, né? Mas o mundo muçulmano, ele é extremamente rico e ornamental. A igreja atual não tem ornamento nenhum. Não tem nada dentro da arte do decoro, por exemplo, né? Então veja como esse curso histórico de 2000 e poucos anos gerou modificações na ação, dentro da ação da igreja, no que diz respeito ao culto das imagens. A realização feliz do pensamento de Constantino, transferindo para Bizâncio, a capital do Império Romano. Bizâncio é o nome antigo, né? Depois será Constantinopla, e atualmente é Istambul. Então, a realização feliz do pensamento de Constantino, transferindo para Bizâncio, a capital do Império Romano, teve a vantagem de preservar da destruição o Império do Oriente. Isso aqui é um fato muito curioso, porque a capital do Império Romano fica no Oriente, né? Em Bizâncio. E a Igreja romana ou católica fica no Ocidente, em Roma. Raciocina-se muito pouco a respeito desta ação, no mínimo curiosa, de Constantino, né? Separar localmente o poder político do poder religioso. Um século apenas decorrido sobre a mudança da capital, o Império Romano do Ocidente dissolvia-se violentamente em resultado de uma grave decomposição interior. Um manto sinistro de desolação e de morte se estendeu sobre a Europa depois de Roma ser saqueada em 410 por Alarico. Crê-se geralmente que o Império Romano foi destruído pelas invasões armadas dos bárbaros. Nada menos exato. Não podia haver invasões inimigas porque os bárbaros não estavam constituídos em reinos autônomos e independentes do Império. Como dentro de uma sociedade, de um país organizado, existe uma escala de valores relativos que vai desde o selvagem ao civilizado e aos elementos de escola. O mesmo acontecia em proporções gigantescas no Império Romano, que abrangia todo o mundo conhecido. O que ele está chamando de mundo conhecido é o Ocidente e uma parte da África e do Oriente, né? Os bárbaros existem dentro das fronteiras de qualquer país, os quais só esperam um desfalecimento ligeiro dos elementos de ordem para se precipitarem como tigres famintos sobre presa inerme. Erro grave cometeriam os historiadores do futuro, como sucede agora conosco em relação ao Império Romano do Ocidente, se os elementos de escola das classes dominantes, que mantêm a civilização e monopolizam o poder, quisessem, por covardia coletiva, acabar no suicídio, entregando o poder à rua, o mesmo
que dizer, renunciando aos governos fortes. As revoltas e os caos que se seguiram no Império Romano do Ocidente foram o resultado de uma fatal decomposição interior. Eu concordo com ele. Atribuir a destruição, a queda do Império Romano, que era imenso em termos territoriais, e com esquema de defesa espalhados. Atribuir isso meramente às invasões bárbaras efetivamente não olhar para dentro da própria Europa e do próprio conteúdo social do Império Romano, tentar não enxergar ou não querer enxergar as rupturas internas que já existiam e que sempre existiram. Restabelecidas a ordem, consolidada a nova situação, logo os chefes bárbaros se apresentavam a cobrir-se com a autoridade do imperador que residia em Bizâncio. Odoacro, em 478, ao apoderar-se de Roma, solicita, ato contínuo ao imperador, autorização para governar Roma como patrício. Só muito mais tarde, cerca de 2 séculos, a fraca dependência desaparece de todo, generalizando-se a cunhagem da moeda com a efígie dos novos soberanos. Não pretendiam os chefes bárbaros derrubar a civilização romana, mas dela se diziam continuadores. A civilização romana transforma-se pelo afluxo contínuo durante séculos de elementos estranhos que deram lugar a uma nova raça histórica. O Império Romano do Oriente, porém, resistindo sempre entre vitórias e desastres, atingiu longevidade milenária. No grêmio acolhedor de sua capital, refugiou-se a civilização fortemente impulsionada pela existência de sua famosa biblioteca e da sua não menos famosa universidade. Um tanto civilizados, os bárbaros, pelo esforço da Igreja, pacificados e estabilizados os novos reinos em que se dividiu a Europa, estabeleceram-se relações normais com o Império Romano do Oriente para a obtenção de especiarias e aquisição de obras santuárias, indispensáveis ao fausto prestígio e grandeza dos novos soberanos. Então, veja aqui a gente começa a ver o início de uma Europa que depois vai desembocar numa Europa feudal, com aqueles reinos, até chegar à configuração atual. Tecidos de renda, de seda, panos lavrados, pedrarias, esmalte, joias, livros iluminados, tudo era avidamente desejado na Europa desmantelada e vazia, a caminhar com vontade e firmeza para a sua reconstituição em base e ética novas. Importa referir que a prosperidade do Império Bizantino, em sua longa existência, não seguiu em linha reta evolutiva. Grandes dissenções internas, sobre pretextos teológicos, ameaçaram entre os séculos VII e IX a vida do Império. Os inimigos da representação dos temas religiosos vêm a constituir a seita historicamente conhecida pelo nome de iconoclastas, iconoclastas. Triunfantes a estes, dada a circunstância de os centros artísticos estarem adstritos aos mosteiros, o imperador Teófilo, falecido em 482, levou a violência ao ponto de mandar fechar todos os mosteiros da capital e arredores, perseguindo os monges e artistas. Providencial foi para a causa da arte, na Europa, essa violência. Os monges e artistas, levando o segredo das artes, refugiaram-se nos conventos de Itália e de França, recebendo-os a Igreja de Roma carinhosamente. Sob a direção desses refugiados bizantinos, se foram abrindo nos conventos, escolas e oficinas, não para monopolizar e comercializar a arte como nos mosteiros orientais, mas para instruir gratuitamente o povo e criar profissionais. A Igreja, os reis e os grandes protegiam as pequenas indústrias nascentes, não a deixando morrer e promovendo seu engrandecimento. Merece uma referência especial o imperador Carlos Magno, pelo que realizou em prol da educação artística dos povos ocidentais da Europa. Carlos Magno vem a ser exatamente o imperador
que vai travar uma guerra muito grande com os muçulmanos, mas ele estaciona aquela guerra ali no limite dos Pirineus, né? Depois nós teremos a guerra que será travada além dos Pirineus, portanto, já em terreno da Península Ibérica, que será feita por Portugal e Espanha, né? E deve-se também a Carlos Magno a grande, digamos, educação da Europa, né? Sobretudo tendo à frente a tutela dos mosteiros beneditinos. Então, realmente, a Europa com Carlos Magno, ela adquire uma outra conformação, né? Voltando. Recebendo na capital do seu império, em Agrisgano, os artistas bizantinos expulsos, deu-lhes a incumbência de construírem e decorarem o seu palácio, bem como o de edificarem em templo, no mesmo estilo do famoso São Vital de Ravenna. A capital do Império Carolíngio transformou-se num importante centro da arte bizantina do Ocidente Europeu. Veja que a capital do Império Bizantino, da capital do Império de Carlos Magno, não era Roma. A coroa imperial de Carlos Magno, de ouro e preciosos esmaltes, já na Europa foi executada. Devem possivelmente remontar a este período as primeiras oficinas de Limoges, que depois tão grande fama vieram a ter no mundo da arte. Temos, pois, já na Europa centros importantes dessa arte, especialmente cristã, e que mudou em monopólio absoluto no Ocidente desde o século VI ao IX. O espírito ocidental, cônscio já da sua superioridade, leva a jovem Europa à empresa das cruzadas. Veja que é realmente um pensamento eurocêntrico presente no autor, embora ele seja muito erudito, o espírito ocidental cônscio da sua superioridade. Qual superioridade? Né? Em relação a outros povos? Mas do que é que está se falando? Se a Europa, em grande medida, era bárbara, não tinha absolutamente nada, e ela foi aprendendo com os povos que vinham, não é? Como consequência desse estado de espírito, nasce na Europa uma nova arquitetura, a românica. Porém, as artes correlativas, a escultura, a pintura, os baixos relevos e as restantes artes menores, continuaram a ser de inspiração bizantina. Nos primeiros templos românicos, as pinturas murais, os baixos relevos e as esculturas não passam, em alguns casos, de simples cópias aumentadas dos baixos relevos em marfim e das iluminuras bizantinas. A arte bizantina, porém, é baixa, improgressiva, artificial, sem vida, salvo no ramo arquitetural. E Braga tem o privilégio de possuir o templo de características bizantinas de maior pureza da península, que é a Igreja de São Frutuoso. E a inferioridade dessa arte tem a sua razão de ser nos seus particularismos ou vícios de origem. As oficinas, como dissemos, excetuadas as de cantaria pedra, né? E as de tecelagem, estavam adstritas aos mosteiros e eram dirigidas por frades. Por exemplo, o Brasil, Portugal, as construções portuguesas são verdadeiros monumentos de cantaria, né? O barroco brasileiro tem poucos exemplares de cantaria. É interessante. A maior parte das estruturas das igrejas e dos edifícios brasileiros que foram feitos pelos portugueses aqui utilizavam madeira, evidentemente madeira de lei, muitas delas ainda até hoje resguardadas, não é? Intactas, mas nós temos pouca arte de cantaria. Eu penso que uma das razões para isso não é que Portugal não tivesse técnicos, muito pelo contrário, basta a gente visitar Portugal que nós vamos ver essa realidade absolutamente maravilhosa nas construções portuguesas. Talvez não haviam técnicos suficientes, artesãos suficientes,
mestres, cantareiros suficientes para o Brasil, né? E, em razão disso, substitui-se a estrutura de pedra pela estrutura de madeira. Evidentemente que essa estrutura de madeira, por óbvio, é mais frágil, né? Muito embora as madeiras de lei, sobretudo naquele tempo, são peças que suportam os bichos dos trópicos, né? A guisa dos cupins, por exemplo. Mas, evidentemente, a construção, sem sombra de dúvidas, fica comprometida. Ela dura, em termos de longevidade, a longevidade é incomparável, incomparavelmente menor. Nós temos aí o exemplo das grandes pirâmides do Egito, que estão aí até hoje. Que a pedra é um elemento quase que eterno, né? Ou, para não dizer eterno. As oficinas, como dissemos, excetuadas as de cantarias de tecelagem, estavam adstritas aos mosteiros e eram dirigidas por frades. Veja que essa tecelagem, ela sai das oficinas de tecelagem, depois para dos mosteiros, para os conventos, né, para as freiras, e das freiras na educação das moças, das famílias. Depois nós temos toda aquela tradição de tear, não é? E das bordadeiras tradicionais. Percebam que o Nordeste brasileiro é riquíssimo nessa tradição de bordadeiras, né? Que é uma tradição que vem da estrutura conventual, né? Da estrutura monástica. E a gente verifica isso, né, até hoje. No caso do Oriente, sobretudo do mundo muçulmano, onde nós temos uma arte de tecelagem e de tapeçaria completamente diferente, aquela arte é uma coisa, né? Não nos ficou no Brasil uma herança árabe. O Nordeste tem uma herança árabe muito grande, mas não nos ficou essa herança de tapeçaria. O contato com a natureza, com a vida, ficava-lhes um tanto interdito. As disciplinas monásticas, as regulamentações canônicas, limitavam as expansões individuais. E sem liberdade, sem a observação do mundo real, cai-se no convencionalismo e na decadência. O Concílio de Nicéia ia mesmo ao extremo de ordenar: as imagens devem ser pintadas, não segundo a fantasia dos artistas, mas segundo as leis e as tradições aprovadas pela Igreja, pois é preciso venerar o que é excelente pela antiguidade. Aos pintores, o executar; aos padres, o dirigir e ordenar. Então, veja, a Igreja aqui, ela adota uma posição muito próxima da posição da Igreja Católica Ortodoxa, né? Porque o ícone é um ente vivo. E o ícone é uma imagem onde o pintor não pinta o que ele quer. Ele pinta segundo os atributos da imagem. Eu, particularmente, como estudioso de simbólica, acho, isso é uma opinião minha, evidentemente, que essa visão está correta. Porque toda imagem ela tem um símbolo, ela tem uma cor, ela tem um atributo específico. Sobretudo as imagens sacras. Não é uma questão de interpretação, é uma questão de atributo. O atributo é aquilo que é inerentemente essencial àquele ente e sem o qual o ente não é o ente. Vamos raciocinar da seguinte forma. Deus, o Deus cristão, ele tem 3 atributos fundamentais. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Se você retira um desses atributos,
Você fala que Deus é onisciente e onipotente, né? E retira a onipresença dele, você não está falando mais de Deus. Percebe? Você já inventou um outro ente que, exceto por uma propaganda enganosa de marketing, você vai chamar de Deus. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a iconografia, a imagem do arcanjo Miguel com uma espada e segurando uma balança na mão, uma espada numa mão e segurando uma balança em outra mão, e nessa balança, nos pratos da balança, tem imagens de almas ou do demônio. Esta imagem do arcanjo Miguel indica que ele está ali na condição de psicopompo. O que é um psicopompo? Psicopompo é um passador de almas. Então, aquelas almas que estão colocadas nos pratos da balança são as almas dos pecadores que serão julgadas após a morte. Tá claro? E assim sucessivamente, você pode pegar qualquer santo. Todo santo é definido não só pela sua vida, mas pelos atributos que ele carrega. Santa Catarina tem a roda, por exemplo. Né? Nossa Senhora da Conceição está pisando sobre uma serpente. Então, se você tirar a serpente de Nossa Senhora da Conceição e colocá-la em cima de uma barca, por exemplo, você não pode falar que é Nossa Senhora da Conceição. Você retirou o atributo dela. E é isso que a igreja está colocando. Quer dizer, você tem que reproduzir a imagem de acordo com o decoro, com um cânon oficial. E esse cânon, evidentemente, diz respeito a uma série de aspectos. Cor, né? Posição, cor da vestimenta, posição, atributos, forma de expressão. A Nossa Senhora do Ó, que é uma imagem que foi inclusive o culto foi proibido. Em Portugal nós ainda encontramos exemplos magníficos de Nossa Senhora do Ó. Né? Ela é uma virgem grávida, cuja mão esquerda, se não me falha a memória, está pousada sobre o ventre entumecido, né? Ela está grávida, já prestes a dar à luz, e a mão direita está levantada na posição do Fiat Lux. Então, se você não tem uma Nossa Senhora do Ó grávida nesta posição, não pode se tratar da Nossa Senhora do Ó. Né? A gravidez dela é um atributo. Hoje, o que nós temos? A arte, ela é interpretativa. Ela não é de acordo com o real. Não é? Então, o que a igreja está colocando aqui, na tradição, é que o real é representado através de uma imagem, evidentemente, que simula aquela realidade. Não é? Então, diante desta realidade, o artista vai executar aquela obra com a maior perfeição possível. Ele está vendo o real, digamos assim, orientado naquele sentido, no caso era orientado pela igreja, e ele reproduz. Ele não coloca o ego dele. Na arte moderna, isso sofreu transformações profundas. O artista interpreta o que ele quiser. É por isso que a gente vê hoje, por exemplo, imagens de Nossa Senhora
pintadas como uma vaca malhada. Imagens de Nossa Senhora com chifre. Então, aqui não se trata de um puritanismo religioso. Trata-se de que aquilo não é mais Nossa Senhora. Aquilo é outra coisa. As razões pelas quais... Então, sob a premissa da liberdade artística, as razões pelas quais o artista resolveu fazer aquilo, eu, pessoalmente, e eu vi, hein? Há alguns anos atrás, eu estive em São Paulo, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, ou qualquer lugar que você vá, qualquer igreja que você vá, onde se vendem relíquias, santos, esculturas, quadros, ícones, seja lá o que for. Exceto nas igrejas ortodoxas, que mantêm o rigor da pintura, a igreja latina, ela entrou numa decadência, né? E as regras do decoro simplesmente foram para o buraco, do decoro artístico, foram para o buraco. E tem produzido verdadeiras misérias, né? Verdadeiras aberrações, contra, inclusive, a orientação do próprio decoro das imagens. Né? Bem, voltando. Então, o Concílio de Nicéia ia ao extremo de ordenar como as imagens devem ser pintadas, não segundo a fantasia dos artistas, ou seja, não segundo a vontade do artista, porque ele não está pintando por um ato de vontade. Né? Aquilo é um sacerdócio, a pintura é um sacerdócio. Aos pintores, então, cabia executar, e aos padres, dirigir aos pintores. É por isso que as pinturas eram encomendadas segundo regras específicas. Tá? Não é, pois, de admirar que, sob certos aspectos, a arte bizantina tivesse cristalizado, caindo numa uniformidade, numa mecanização, numa ausência chocante de originalidade, em que todas as obras parecem de uma mesma época e de um mesmo autor. Isso aqui já é interpretação do autor sobre o ícone bizantino. Interpretação essa que é chocante mesmo, dado que ele é um erudito. Ele não entender como funciona a pintura sagrada dentro da concepção ortodoxa. O que ele está falando é uma completa idiotice aqui. É uma palhermada sem fim. A inferioridade e a rudeza do desenho, a ausência de perspectiva, a pobreza da forma e de fundo eram mascarados pela riqueza dos materiais empregados e pela esplendente coloração introduzida. Isso aqui, repito, é uma total tolice o que o autor está falando. É isso que às vezes me impressiona. Você tem um indivíduo que é um erudito no tema, que é um especialista, e ele consegue falar coisas formidáveis dentro assim, de alguns aspectos. Fala coisas muito interessantes e coisas absolutamente sem propósito. Então, isso que ele está falando de como a arte bizantina é construída, não faz sentido. Devemos, no entanto, assinalar que, ao lado desta arte abstrata, outra de caráter popular havia, nascida na Síria e no Egito, cerca do século VI, de caráter menos rígido, marcando uma concepção nova, servida por técnica menos aparatosa. E foi esta nova concepção de arte que os monges levaram para o Ocidente, fugidos às perseguições iconoclastas. O que faz a eterna glória da Igreja de Roma é a atmosfera de plena liberdade em que sempre deixou respirar o artista. Isto tanto para o bem quanto para o mal, hein? Porque, repito, eu concordo que a imagem ela tem atributo. E o atributo, o artista, seja ele quem for, ele não pode suprimir atributos ou acrescentar atributos. Eu não posso dizer que Deus tem 4 atributos, porque eu já não estou falando do Deus cristão. Ora bolas. Eu não posso dizer, contra as regras conciliares, que o Espírito Santo é de conformação A, B ou C. Porque, inclusive, a ideia de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, consoante a ideia de trindade que a gente tenha,
Você está diante do cristianismo ortodoxo ou você está diante de um cristianismo heterodoxo. São as chamadas heresias. Né? Então, quando você transforma isso em imagem, evidentemente que a imagem tem que corresponder. Então, o fato do artista expressar bem, né? Ser talentoso, independe de como ele vai pictografar, né, o atributo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e esse sujeito aqui parece que confunde deliberadamente esses aspectos. Então, o que faz a eterna glória da Igreja de Roma é a atmosfera de plena liberdade em que sempre deixou respirar o artista. O espírito associativo que caracteriza a Idade Média não fez cair o artista na uniformidade, e a Igreja não lhe entorpeceu o cérebro, nem lhe estorvou o cinzel. De novo, uma crítica à Igreja Oriental. O ambiente de liberdade em que se exercia a dignidade dos mestres revela-se na originalidade dos capitéis, dos cachorros e das gárgulas, que tanto encanto conferem aos monumentos românicos, alegrando a austeridade das suas linhas. Ao mesmo espírito de liberdade e independência que a Igreja sempre cultivou nos artistas e artífices, se deve a beleza sem par da arte gótica, que floresceu nos séculos XIII e XIV. Com a Renascença não podia ser maior o espírito de independência do artista e a liberdade quase ilimitada que a Igreja lhe outorgou a ameaçar seriamente o espírito cristão nessa quadra de arte neopagã. Depois desse período, cessa a responsabilidade da Igreja, pois com o progresso da sociedade civil, a arte se radica em setor próprio. E foi graças a esse tradicional espírito de liberdade, nunca violado através da sua existência, quase 2 vezes milenária, e aos vastos recursos com que foi beneficiada pela generosidade dos fiéis, que a Igreja pôde legar à humanidade a maior herança de todos os tempos. Glória eterna à Igreja do Ocidente, por ter conseguido opor ao critério da Igreja do Oriente. Imutabilidade de forma na eternidade do tema. O maleável e progressivo princípio da eternidade do tema na mutabilidade da forma, propugnado pelo espírito humano em sua ânsia de perfeição, para atingir o inatingível, para dar forma ao que a não tem, para procurar Deus, supremo ideal, através das realizações da arte. Bem, vê-se que esse livro e essa opinião do autor, claro, ele emite essa opinião a partir do estudo evolutivo histórico-artístico que a Igreja de fato vai fazendo dentro de si mesma, mas vê-se que essa opinião produziu todos os descalabros que nós vemos hoje dentro da arte sacra. Não é? A eternidade do tema na mutabilidade da forma. Primeiro, que essa opção por mudar o ser, porque nós estamos falando de ontologia aqui, nós estamos falando de uma coisa muito profunda para a filosofia, profunda não, nós estamos falando do tema essencial que norteia a filosofia e a teologia. O ser, o ente. O ente é. Parmênides já ensinava, o ser é. Né? Então, uma banana não é um abacate. Você não pode pintar uma banana e chamá-la de abacate. O nome não designa somente a forma. Ele aponta ao ser. E o ser tem características. Ele tem essência. Ele tem atributos. Ele tem qualidades específicas. Eis a grande questão que está por trás disto que é chamado de arte. Então, por que você só pode pintar e dizer que São Miguel segurando uma balança é um Miguel psicopompo? Ora, porque esta é a condição do psicopompo.
O psicopompo é um passador de alma. Ele está ali na condição de juiz das almas, né, de julgador. Né? No Brasil, nós temos uma cidade, que é Conceição do Mato Dentro. Ela tem um distrito chamado Peixe, em que acontece uma misteriosíssima festa em honra a São Miguel de Almas. São Miguel na qualidade de psicopompo. Que é uma tradição remotíssima, que está presente aí nos rincões, perdido no Brasil. Conceição do Mato Dentro fica em Minas Gerais. É o maior distrito mineiro. É uma cidade tricentenária barroca. Bem, então no distrito do Peixe acontece o culto a São Miguel e Almas. Nós já fizemos trabalho sobre isso. De modo que o que o autor está vendo aqui como um grande benefício, depois a própria igreja não pode dizer que os artistas que vão interpretar, né, e falar de Nossa Senhora, veja, o próprio carnaval, às vezes exagera no tom e na medida, quando eles invocam imagens de Jesus, imagens de Nossa Senhora e outras imagens sacras, e colocam sobre uma perspectiva pagã, e fazem uma crítica em cima daquilo. Você não faz isso dentro do mundo muçulmano, por exemplo. É impossível você brincar com a figura de Maomé. O muçulmano te elimina. Né? Então, isso não é uma questão de fé somente. Isso é uma questão que diz respeito à concretude, à definição do ente. Uma vez que o artista pode interpretar que São Miguel Psicopompo é Nossa Senhora do Carmo, ou é adepto de Exu, então você pode fazer qualquer coisa. Está certa a Igreja do Oriente. Imutabilidade de forma na eternidade do tema. Está errada a Igreja Latina. É a eternidade do tema na mutabilidade da forma. Bem, então Portugal teve, no que procede ao estudo e classificação das imagens da Virgem, teve 3 grandes ciclos. Né? No primeiro ciclo, tem-se as imagens que ostentam, digamos, um caráter simbólico. É um período que vai do aparecimento da arte religiosa cristã no século III até o século XIII, e chega algumas coisas a Portugal, evidentemente. Esse é o grande período de dominação e de influência bizantina. Né? Num segundo ciclo, já vão se fazer sentir e entrar as imagens de caráter artístico, em que o intento do imaginário e a imaginação dos pintores e dos escultores, né, já vão criando a mutabilidade na forma, né, já vão introduzindo essas nuances, sobretudo com o fito de atrair fiéis, porque se você tem uma Europa predominantemente pagã, ela foi cristianizada, digamos assim, mas o substrato pagão permanece. Então, as próprias imagens católicas foram absorvendo resquícios do paganismo, como uma forma de doutrinação. Né? Vai fazendo essas aproximações entre povos. Né? Ora, em segundo ciclo, nós temos já uma grande representação da imagem de Cristo, uma grande representação da imagem de Cristo menino. A gente vai ter as representações de Cristo sofrendo na cruz muito mais tardiamente. Nesse sentido, Portugal é bem diferente da Espanha, das representações espanholas. Então, nós vemos muitas imagens do menino na condição de Salvador.
né? Nós temos a introdução de uma maneira muito contundente da Mãe de Deus, né? E do culto à Nossa Senhora da Conceição, que é uma heresia naquela altura, porque não se podia cultuar Maria. Portugal cultua Nossa Senhora desde muito cedo. No Oriente, ela é cultuada na condição de Theotokos, mas não de Imaculada Conceição, né? Então, o culto oriental é trazido para Portugal muito cedo, e nós estamos tratando de uma heresia, porque o culto só vai ser aprovado, né? O culto a Maria, o culto mariano, só vai ser aprovado muito tardiamente, depois do século XVIII. Né? Então, esse segundo ciclo é o período que vai do século XIII século XIV, né, até o século XVI, XVII. E o terceiro ciclo é o ciclo em que vão entrar as imagens já pós decisão do Concílio de Trento, e essas imagens que vão vir até a modernidade, que serão já continuando a sofrer uma mutabilidade da forma até chegar ao ponto em que esvazia-se completamente os atributos da imagem. E ela não é mais aquilo que ela é. Ela é uma outra coisa. E chega aos dias atuais em que você não tem imagem alguma dentro dos templos, né? Sobretudo dos templos e das igrejas modernos. Né? Então, a gente tem, ao longo desses milênios, fases de transição, com avanços, com retrocessos, né? Mas, digamos, são 3 grandes períodos em Portugal em que a Virgem é representada de uma forma diferente. Né? Então, quando você vai estudar a história da arte, da arte religiosa, isso é muito bem marcado. Recapitulando, o primeiro período é o período em que você tem uma influência muito grande do cânone bizantino. O segundo período, que vai até o século XVI, século XIII até XVI, a gente tem uma interpretação na forma, não é? Na mutabilidade da forma, e do século XVI em diante, até os dias de hoje, que já passou Trento, nós temos aí um período muito bonito durante um certo tempo, no sentido artístico, mas ele descamba, né? Essa é a minha opinião, ao menos, até o momento em que você não consegue mais enxergar o ente em si referido pela ausência de atributo. Exatamente porque a igreja foi permitindo que o autor interpretasse o real. E o real não é uma questão de interpretação. O real é aquilo que ele é. Né? Então, por mais que eu deseje, para finalizar, que um abacate seja uma manga, isso não é uma questão de interpretação. Isso é uma questão de realidade. Um abacate não é uma manga. E se eu fizer um cruzamento genético do abacate com a manga, a resultante não será nem abacate nem manga. E tampouco será um mambacate. Né? Eu tenho que dar um outro nome. Percebe? Então, aquilo que não é um híbrido. A arte de hoje, quando ela despe a imagem completamente dos seus símbolos, dos seus significados, dos seus atributos e da essência do seu ente, ela está fazendo outra coisa. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro.